Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Se você vir um bêbado do mesmo lado da rua, cruze para o outro lado. Esse era o conselho que meu pai dava às crianças rim em minha infância na Terra Santa. Toda manhã, meus irmãos e irmãs caminhavam comigo para a Igreja Católica. E claro, isso aconteceu mais de uma vez. Quase por instinto, sem uma palavra, lembrávamos do conselho de papai e atravessávamos para o outro lado da rua até passarmos pelo bêbado. Como sabíamos que ele estava intoxicado? Bem, não íamos até ele e perguntávamos: "O senhor está bêbado?" Ou "Deixe-me cheirar seu bafo." Claro que não. Embora fôssemos crianças, sabíamos que estava embriagado. Tudo nele nos dizia: o jeito que andava, o olhar em seu rosto, suas roupas desarrumadas. Como dizem na Inglaterra, ele estava como uma folha ao vento. A verdade sobre seu comportamento ímpio era simplesmente esta: ele estava sendo controlado pelo poder errado, entregara-se à influência errada. O apóstolo Paulo não deveria ter sido mais contundente do quando que disse: "Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Efésios 5,18. Que contraste entre a vida desregrada e a vida reta. A embriaguez, adverte Paulo, leva às ações ímpias. Porém, se um homem ou uma mulher podem ser controlados pelo álcool, quanto mais o Espírito Santo pode controlá-los? É difícil determinar quem está no controle? De jeito nenhum. Todo dia você conhece pessoas cujas mentes e corações estão anos-luz de Deus. É óbvio. Você ouve isso em sua linguagem, vê em suas ações. É como se o próprio Satanás estivesse guiando cada movimento de suas vidas. A vida preenchida pelo Espírito. E quanto à pessoa que teve um encontro com o Espírito Santo? Quais são os sinais externos da vida preenchida pelo Espírito? Há muitos e a transformação é surpreendente, além de qualquer explicação. De repente, manifestações positivas começam a se multiplicar. Logo depois de dizer: "Deixem-se encher pelo Espírito", Paulo descreve 4 resultados distintos que se pode esperar. É como plantar sementes no solo do Espírito e colher uma safra celestial. Você será mudado. A primeira manifestação que se pode esperar de uma vida preenchida pelo Espírito é esta: seu discurso será diferente. O apóstolo Paulo disse que deveríamos falar, falando entre si com salmos. Efésios 5,19. Você pode imaginar que mundo incrível seria se nossas conversas se parecessem com o que lemos nos salmos? Um estudo recente mostrou que todas as palavras no idioma inglês, a palavra mais frequente usada é eu. No entanto, todo o cristão guiado pelo Espírito tem um novo vocabulário. Não é autocentrado, é centrado em Deus. De repente você está dizendo: "Louvem a Deus", Salmo 151, "e tudo o que tem vida, louve o Senhor", verso 6. Eis o segundo sinal que você deve esperar, segundo Paulo. Você terá uma nova canção.
ele diz que você estará cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5,19. É muito mais do que uma nova canção, é uma mudança que acontece no seu coração. Quando você se transformar interiormente, uma melodia surgirá. É uma reação espontânea. Não afirmo ser cantor, mas tive uma canção em meus lábios desde o momento em que me encontrei com o Espírito Santo. A terceira manifestação é que você vai dar graças a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20. De repente, começará a agradecê-lo por tudo, vai agradecê-lo pelo que é bom e pelo que não é tão bom assim. Você reconhece que aquele que conhece todos os dons sabe exatamente o que você precisa. O resultado é uma transformação da sua atitude. Não importa o que aconteça, você vai dizer obrigado. O quarto sinal óbvio é que se tornará um servo. Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Versículo 21. Isso é o que significa honrar uns aos outros em amor. Seu coração terá ânsia por ajudar as pessoas. O Espírito Santo o levará a um lugar onde você dirá: pode deixar, eu farei. O que significa estar preenchido pelo Espírito? Algumas pessoas acham que é exatamente o mesmo que dirigir um Honda para um posto de gasolina e encher o tanque de combustível. Porém, não é nada disso. Tenho uma garrafa de óleo em meu púlpito. Eu o utilizo exatamente como mandam as Escrituras, para ungir aqueles que vêm para serem curados. É um recipiente pequeno e simples e está cheio de azeite. Porém, quando o utilizo, ele acaba. A garrafa não volta a se encher. A palavra encher, em Efésios, não tem conexão com uma garrafa ou um vaso sendo preenchidos. O tempo verbal, presente em grego, é usado para falar que a plenitude do Espírito não é uma experiência feita de uma só vez, é uma experiência contínua. Você já passou um dia em um barco? É muito emocionante. O que acontece ao barco quando as velas se enchem de ar? O barco começa a se mover. É o que Paulo está lhe dizendo. Ele quer que você seja preenchido, não como um recipiente que não possui ação, mas como uma vela que continua a ser preenchida pelo vento várias vezes. Ele quer que você siga em frente com uma brisa infinita do Espírito, preenchendo suas velas espirituais. Quem você pensa que é? Ser preenchido com o Espírito Santo causa ação. Acontece no seu discurso, no seu coração, na sua atitude e na sua atividade. Que mudança! Agora as suas palavras são edificantes. Há harmonia em seu coração, você dá graças ao Senhor e serve as pessoas com sinceridade e humildade. Como pode um homem ou uma mulher cheios do Espírito falar profanações? Como pode ele ou ela ter um coração cheio de ciúmes, amargura e crítica? Uma pessoa preenchida com o Espírito não diz: quem você pensa que é para mandar em mim? Ou, como Deus pode me tratar dessa forma? Esses são sinais de uma pessoa autocentrada que está vazia do Espírito e não cheia do Espírito. Quando Cristo voltou ao Pai, ele não queria que você ficasse por sua própria conta. A ajuda estava a caminho. Afinal, não é o seu poder ou a sua força
que é importante, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. É pelo espírito que você é capaz de glorificar a Jesus. É pelo espírito que seu coração é preenchido com música. É pelo espírito que você é capaz de dizer: Jesus, agradeço-lhe por tudo. E é pelo espírito que você é fortalecido para dizer: eu o perdoo. Como o amor de Deus é derramado em nossos corações? Pelo Espírito Santo. Você nunca viu o vento, mas certamente viu os resultados do vento. A árvore se curva, a bandeira trêmula e o barco começa a se mover. Ó, a força disso! Você não tem de ver o Espírito Santo para saber que ele está vivo. Pode sentir a evidência no poder que ele lhe dá. Depois que ele o preenche, procurar uma confirmação é um exercício de futilidade. Uma vez, um homem me perguntou: Beni, diga-me, estou preenchido com o Espírito? Respondi: irmão, se você não sabe, então não está. Você não tem de perguntar quando vê os resultados. Aqueles que questionam seu preenchimento nunca o receberam. Começa com a salvação. Você pode perguntar: como me torno cheio do Espírito Santo? Se falo em línguas, esse é o sinal? O Espírito Santo está presente a partir do momento em que você pede ao Senhor Jesus Cristo que perdoe seus pecados e limpe seu coração. Se você não acredita nisso, não entende a Trindade. Como Paulo escreveu para Tito: ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, do 5 ao 7. Porém, agora estamos falando sobre o preenchimento do Espírito Santo com a evidência que tem sido experimentada, literalmente, por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. As estatísticas são esmagadoras. Sei que alguns ainda gostam de discutir sobre esse ponto, mas um homem que já passou pela experiência nunca fica à mercê de um homem com um argumento. Nunca me esquecerei dos primeiros dias depois que renasci. Eu era como uma criancinha, e você sabe o que dizem sobre bebês. Estão sempre caindo, chorando e pedindo ajuda. Esse era eu. Na verdade, compartilhava com um homem na igreja a mesma dúvida que tinha ouvido tantas vezes antes. Falei: ó, estou tão dividido. Ele perguntou: o que tem de errado? Ao que respondi: não tenho certeza se fui preenchido pelo Espírito. Eu não tinha. Beni, você pediu? Sim, Senhor. É tudo que precisa fazer. Bem, veja, eu era um bebê em Cristo. Não sabia o que sei hoje. Realmente, não sabia o que estava procurando, mas ouvi alguém dizer: se você falar em línguas, é tudo que se precisa. Como aprendi mais tarde, falar em línguas é somente um dos dons. Você não precisa tanto dos dons quanto quem os distribui. Paulo escreveu para a igreja em Roma: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 8:29. Os dons não nos deixarão, mas o poder de quem os entrega pode ser retirado, e será retirado se o entregador ficar negligenciado e entristecido. Nunca se esqueça o que aconteceu ao rei Saul. O Senhor disse: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções,
1 Samuel 15, 11. E quando Davi foi indicado por Samuel para se tornar o novo rei, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel 16, 14. Entrega. Como você remenda suas velas? Você pode perguntar: como eu deveria me aproximar do Espírito? Como posso me preparar para recebê-lo? Talvez eu deva lhe fazer uma ou duas perguntas. O seu navio está pronto para zarpar? Apto a navegar? Você remendou as velas? Elas estão prontas para receber o vento do Espírito quando ele começar a soprar sobre você? É como se preparar para o casamento. Você passa um tempo pensando e se preparando para aquele momento em que ficará diante do altar sagrado. Então, você faz um voto de até que a morte nos separe. Você realmente se entrega à sua esposa. É um ato altruísta de rendição amorosa. E a partir daquele momento, um vínculo único de comunhão é criado e conhecida somente pelo marido e pela esposa. Porém, o que acontece quando você retira aquela parte de si que estava comprometida com o casamento? Não pode ter isso. É meu. E se sua esposa fizer o mesmo? Isso poderia criar uma barreira no seu relacionamento. A união começaria a ser destruída. A comunhão começaria a faltar. Somente a entrega total traz comunhão total. É o que produz amor e compreensão. Só há uma forma de restaurar um relacionamento rompido. Como a vela no barco, você não pode permanecer tenso e nervoso. Ao contrário, você deve estar flexível e ceder. Na verdade, entregar-se a um novo preenchimento de amor. No momento em que você se entrega ao Senhor, Ele vai preenchê-lo com o seu espírito. Não é preciso implorar pelo preenchimento. Ele não exige um balde de lágrimas. Só é preciso de uma entrega total a Cristo e uma vontade de abraçar seu precioso Espírito Santo. A entrega total traz plenitude total, e submissão total traz comunhão total. Entretanto, assim como em um casamento, você precisa trabalhar nisso diariamente. Jesus, amo você. Deus Pai, adoro você. Precioso Espírito Santo, anseio pela sua comunhão. Se você negligenciar essa comunicação um só dia, da próxima vez é um pouco mais difícil. Como uma faca afiada. O que acontece a um casamento quando o cônjuge ignora o outro? Depois de um curto período de tempo, a amargura começa a entrar no coração. As palavras começam a cortar como uma faca afiada. Logo, a animosidade se transforma em raiva, ciúme e até coisas piores. Para muitos, resulta em separação, divórcio e ódio. Contudo, essa fenda pode ser remendada facilmente. É preciso apenas de uma nova entrega que venha diretamente da alma e uma renovação ao voto de amor, honra e estima. A mesma coisa acontecerá se você negligenciar o Senhor. Sentirá amargura e raiva. De repente, vai estar fora da comunhão com o Senhor. Foi o que aconteceu aos filhos de Israel no deserto. Começaram a se queixar. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Números 14, 2 e 3. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? No versículo 27.
Os filhos de Israel passaram de dizer: "O Senhor é Deus", para: "Não seria melhor voltar ao Egito?" O que causou a mudança? Pararam de procurá-lo e seus corações se endureceram. E antes de entenderem o que estava acontecendo, tinham-no abandonado. Não deixe um dia passar sem uma nova entrega ao Senhor. Paulo escreveu: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4,16. A entrega deve ser um contínuo e infinito esvaziamento de si mesmo ao Senhor. E quando fizer disso um hábito, começará a experimentar a perfeita união com Deus, a comunhão perfeita, a compreensão perfeita e o amor perfeito. Acredito que essa seja a vontade de Deus para que você seja continuamente preenchido com o Espírito Santo. Quase no mesmo instante em que Paulo diz, cheio do Espírito Santo, ele fala: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Paulo não deixa nenhuma dúvida de que é a vontade do Pai que o Espírito Santo permaneça em cada cristão. É a vontade de Deus para toda mãe, todo pai, todo jovem e para você. Relaxe, relaxe. Em uma igreja perto de Toronto, lembro-me de ver um jovem orando para ser preenchido pelo Espírito. Nunca vou esquecer o olhar em seu rosto, forçado e tenso. Estava literalmente implorando e suplicando por um encontro com o Espírito Santo. Caminhei até ele e disse: jovem, você não vai conseguir nada implorando. Relaxe, é tão fácil quando você se entrega. Foi o que ele fez, e quase que imediatamente o Espírito desceu sobre ele. Um sorriso surgiu em seu rosto quando começou a orar em uma linguagem celestial. Como você se lembra? Nunca acontecerá se tentar muito. É como aprender a nadar. Se lutar para nadar, vai começar a afundar e pode até se afogar. É por isso que o instrutor de natação primeiro ensina uma criança a relaxar e a flutuar. Nadar vem naturalmente quando não se luta. É assim com a entrega, torna-se algo instintivo para um coração entregue. Quando você encontrou o amor da sua vida, não tentou muito se apaixonar. É algo que acontece ou não. Não precisa trabalhar nisso, porque o amor se entrega. Quando Jesus é seu Senhor, quando você o ama com todo o seu coração, não é difícil se entregar a Ele. É o mesmo com o Espírito Santo. Todo dia, quando você se apresenta, Ele o enche de novo. Você permanece fresco como uma flor sob o sol da manhã. Ele continua a lhe dar vida e as flores nunca parecem murchar. Não posso dizer como você deve se aproximar dele, mas vou mostrar o que faço. Entrei muitas vezes no meu quarto, tranquei a porta e fiquei parado ali com os meus braços levantados para o céu. Ele sabe que o amo, sei que ele me ama e estou esperando com braços abertos para recebê-lo. No entanto, houve uma vez, anos atrás, que eu questionei sem amor. Nunca esquecerei isso. Foi durante um tempo em que estava tendo tremendas brigas com minha família. Minha mãe e meu pai não tinham renascido e havia muita dor em nossa relação. Então, uma noite em meu quarto, olhei para cima e disse: Jesus, sei que você diz em sua palavra que me ama, mas por favor, faça-me um favor, diga-me que me ama
e fui dormir. No meio da noite, fui acordado por uma voz que parecia com torrentes de água. Só posso descrevê-la como um som que era forte e pesado. Depois, uma voz audível, vinda do nada, mas de todos os lugares ao mesmo tempo, começou a falar. Sob a torrente de água, ouvi uma voz, tão clara quanto qualquer outra que tinha ouvido dizer: amo você, amo você. Era a voz de Jesus. Naquele momento, as paredes de meu quarto realmente pareciam estar tremendo. Fiquei com medo, porque a presença do Senhor era incomum. Porém, desde aquele momento, nunca mais questionei seu amor. Creio que ele nos fornece essas experiências quando precisamos delas, não quando as queremos. Muitas vezes eu ficava no meu quarto e não dizia uma palavra, mantinha silêncio total. Tenho certeza de que você experimentou momentos em que não precisou dizer uma palavra para garantir seu amor a alguém. Há momentos especiais entre duas pessoas em que somente um som fosse feito, um momento inesquecível seria destruído. O silêncio é, muitas vezes, a melhor linguagem. Tantas vezes fiquei em meu quarto e, de repente, lágrimas começaram a encher meus olhos. Um calor e uma beleza inexplicável enchiam o ar quando ele começava a me preencher de novo. Como isso acontecia? O que eu fazia? Realmente não fazia nada além de ficar na sua presença com uma entrega interior. Contudo, o que começava em perfeito silêncio continuava com louvor e adoração, que eu nunca queria parar. Quando você é continuamente preenchido pelo Espírito de Deus, sua vida de oração chega a uma dimensão que nunca imaginou possível. Para experimentar a brisa refrescante do Espírito que preencheu seu coração de louvor, você precisa entender como se aproximar do trono de Deus em oração. Passo a passo. Há 7 passos distintos para a oração. O primeiro passo é a confissão. Comece reconhecendo quem é Deus. Abraão o chamou Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, 22. Comece declarando o poder do Todo-Poderoso. Elias começou sua oração no Monte Carmelo. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. 1 Reis 18:36. Se você quer que o fogo caia, comece confessando quem é Deus. O próximo nível da oração é o segundo passo, é a súplica. Simplesmente deixe seu pedido se fazer conhecido ao Senhor. Infelizmente, esse é o passo em que muitas pessoas passam tempo demais. Toda a sua vida de oração parece se concentrar em necessidades, vontades e desejos. É claro que seus problemas pessoais são dignos da atenção de Deus, mas depois que você os compartilhou, não é hora de dizer amém. O melhor ainda está por vir. O terceiro passo, e um que amo muito, é a adoração. Esse deve ser um momento de absoluta beleza e devoção. Amá-lo, adorá-lo. Pode começar com as palavras Jesus, amo você. De repente, você sente a presença do Espírito Santo e 2 horas depois, olha para seu relógio e diz: não acredito que o tempo passou tão rápido. É tão real quanto vivo. O quarto passo, há um momento de intimidade. É quase muito amoroso, muito sagrado
e muito lindo para ser descrito. Houve momentos em que, em profunda oração, senti como se alguém estivesse parado ali, acariciando minha testa. Era como se o Senhor estivesse me falando: obrigado, fico muito feliz por estar com você. Lembre-se, o Espírito Santo nunca irá forçar sua presença sobre você. Ele não exige ou estipula nada quanto à sua vida de oração. Contudo, se você disser: ajuda-me a orar, ele está pronto para responder. Às vezes em minha vida, minha oração continuou durante horas nesse nível. Mas a intimidade não é um ponto onde você pode começar. Nem é possível passar correndo pelos primeiros passos para chegar a esse ponto. O quinto nível de oração é a intercessão. Jesus disse que o Espírito Santo nos revelaria coisas, e foi o que aconteceu comigo. Quando você convida o Espírito para ajudá-lo a orar, ele não foca nas suas necessidades e desejos egoístas. Não, o foco é externo. Ele colocou diante de mim nomes e rostos de pessoas em quem não pensava havia anos e intercedi em oração por eles. Porém, não acredite que é um período de alegria e adoração. É justamente o contrário. A primeira vez intercedi. Não tinha certeza do que queria. A comunhão acabou. A proximidade acabou. Durante esses períodos, senti tanta dor e agonia que é difícil colocar em palavras. Literalmente, batia no chão com toda a minha força enquanto orava por minha família, amigos, ministros, até por nações. Deixe-me avisá-lo. É possível entrar na intercessão com um estalar de dedos. Não aparece instantaneamente porque é uma parceria com Deus que exige uma relação profunda e intensamente pessoal. Veja, o Espírito Santo guia sua vida de oração, passo a passo. Comigo, não aconteceu no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro. Foram pelo menos 6 meses antes de entrar nas profundezas da oração. As Escrituras ensinam que se formos fiéis com as pequenas coisas, Deus nos dará mais. É o que Ele faz. É o Pai perfeito, o professor perfeito. No entanto, o que aconteceu em seguida valeu o trabalho. O 6º passo na oração é o agradecimento. Como Paulo escreveu, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Sempre passei muito tempo agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Finalmente, o passo 7 na oração é o louvor. Às vezes eu canto, às vezes falo na linguagem do Espírito. Porém, das profundezas de meu ser, explode em louvor total. É a forma mais pura de oração que já experimentei. Você pode perguntar: Beni, você sempre inclui todos os 7 passos? Minha resposta é sim. Eis o que é mais maravilhoso do Espírito. Se lhe permitir que opere por meio da oração, descobrirá que não está fazendo a maior parte dela. Ele parece estar fazendo tudo, até na intercessão. Por mais dolorosa que seja, os braços do Espírito o estão levantando, refrescando-o instantaneamente quando sua oração terminar. Paulo estava certo quando disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Efésios 6:18. Ele sabia haver mais de um tipo de oração. Está aqui. Não há substituto para o preenchimento do Espírito, que vem
como um resultado direto de sua oração. É o poder que afetará tudo o que você fizer. Recentemente fui convidado a falar na Colômbia, na América do Sul. Foi uma cruzada de 3 dias e na noite do segundo, uma quarta-feira, estava falando sobre o Espírito Santo. No meio da minha mensagem, senti o poder do Espírito Santo tomar conta do culto. Senti sua presença, parei de pregar e falei às pessoas: Ele está aqui. Os ministros na plataforma e as pessoas na audiência sentiram a mesma coisa. Era como uma rajada de vento que entrou e rodou dentro daquele lugar. As pessoas ficaram de pé em uma explosão espontânea de louvor, porém não ficaram de pé por muito tempo. Em todos os lados, elas começaram a tombar e cair no chão sob o poder do Espírito Santo. Foram mortas no Espírito. O que aconteceu em seguida foi exatamente o que eu tinha visto ocorrer em cultos por todo o mundo. As pessoas começaram a receber Cristo como seu Salvador pessoal e curas começaram a acontecer por todo o auditório. Quando falo sobre o Espírito Santo, uma unção incomum segue-se ao ensinamento. Sempre. Há uma incrível manifestação da presença de Deus, muito diferente dos outros momentos. Os milagres parecem ser mais intensos. Mais pessoas são salvas em comparação com outros encontros. O toque de Deus na vida das pessoas é mais pronunciado. Nesses cultos, os chamados para o altar parecem ser mais fáceis. Não é preciso implorar ou pedir. Instantaneamente, as pessoas vêm para a frente em busca de salvação. Assim como o Senhor prometeu, o Espírito atrai as pessoas para Cristo. Depois dos cultos, as pessoas se aproximam para dizer: esse foi o encontro mais poderoso de que já participei. É como se o Espírito Santo tivesse honrado o culto, porque ele é um convidado sempre bem-vindo. Durante essa mesma cruzada, o pastor Colin, meu intérprete, se aproximou de mim depois de uma aula matinal sobre o Espírito Santo com quase 2.000 pregadores. Começou a soluçar. Então, levantou sua cabeça das mãos e disse com grande emoção: querido irmão, conheço tão pouco sobre o Espírito Santo. Sinto como se estivesse no jardim de infância. Ele foi tomado pela realidade da mensagem. Em outros momentos, vi um intérprete parar no meio da minha mensagem e começar a chorar incontrolavelmente. Esse é o poder do Espírito. O que acontece em um culto pode acontecer com você, aí, bem onde está. É por isso que estou pedindo que se entregue totalmente ao Espírito. Você começará a entender o que Paulo quer dizer quando fala: deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai. E saberá porque ele diz: sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 18 ao 21. Um segundo vento. Você está preparado para a brisa celestial de Deus encher suas velas? Começa com a salvação, quando você confessa seus pecados e assume o compromisso de seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Até Cristo falou sobre o vento quando contou sobre a redenção. Ele disse a Nicodemos, membro do conselho governante judeu: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3, 7 e 8.
Assim como a salvação é descrita como um vento, o Espírito Santo é descrito como um segundo vento, um vento de poder. No dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Atos 2:2. O vento do Espírito está soprando e é poderoso. É um poder que colocará sua vida em movimento. É hora de lançar seu barco, içar sua vela e começar a ser preenchido, continuamente preenchido com o vento do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. Glória a Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.